Meus irmãos, minhas irmãs, saudações em Cristo Jesus. Eu quero falar-lhes nesse instante sobre o tema crente na política. Convém. Meus irmãos, na época de Jesus, existiam dois partidos políticos. O Partido Nacional, com tendência patriótica e religiosa, e o Partido Romano. E certa feita, dois representantes desses partidos quiseram obter de Jesus uma opinião política. Perguntaram a Jesus: é lícito pagar tributo a César? Jesus, tomando a moeda, perguntou-lhes: de quem é essa inscrição? Eles responderam: de César. Então Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Meus irmãos, por esta resposta de Jesus, nós constatamos que Jesus nada tinha a declarar com respeito à política da época. Jesus, ali na sua resposta, se recusou a tomar posição política, tomar posição em questão político-partidária. Para aquele partido nacional, para os membros do Partido Nacional que tinham tendência patriótica e religiosa, Jesus era um antipatriota, porque ele não incitava o povo à luta para a liberdade. E para o Partido Romano, para os membros do Partido Romano, Jesus era um alienado, porque ele falava de amor ao próximo, e no entanto, o próprio Partido Romano, a própria Roma, era opressora dos pobres ali naquela época, e Jesus sabia disso e nada fazia. Era um alienado na visão do Partido Romano. Mas, meus irmãos, a verdade é que, com a resposta de Jesus, ele estava ali ratificando definitivamente a separação entre igreja e Estado, entre o cristão, o crente e a política. Hoje, muitos pastores estão fazendo a igreja perder a visão para a qual ela foi chamada. Muitos pastores estão tentando, a todo custo, cristianizar o país ao modelo de Constantino. É engano, meus irmãos, pensarmos que pelo engajamento na política podemos aprimorar este mundo arruinado. Nunca, jamais poderemos produzir convertidos, crentes, por leis governamentais. Jesus deixou como missão única para a igreja, para cada um de nós, salvar o mundo exclusivamente pela palavra de Deus. Filhos de Deus não são gerados por leis do parlamento, mas pela palavra viva de Deus. Nós não devemos colocar nossas esperanças nas leis dos homens, nem em qualquer reforma, nem em qualquer ação política. Nossa esperança está em salvar os pecadores perdidos, exclusivamente pela palavra, convocando-os ao arrependimento, exortando-os à santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Meus irmãos, não há nenhum registro bíblico de que um crente deve se engajar na política para influenciar o governo a mudar seus projetos, seus planos, suas estratégias diabólicas. Não há. O propósito divino é que, mediante vida piedosa, vida santa, vida de testemunho, cada um de nós, a igreja,
faça emudecer as estratégias e projetos diabólicos governamentais. Talvez você diga, não, mas o governo tem leis diabólicas para serem aprovadas. E é preciso ter um representante lá. Meus irmãos, isso é um engano. O que nós estamos precisando não é de representante político. O que nós estamos precisando é de que a igreja seja igreja. A igreja primitiva não tinha poder civil, ela tinha o poder do céu. E é isto que nós estamos precisando. Vida piedosa, vida santa, vida debaixo do senhorio de Cristo. Por isso que nós não encontramos no Novo Testamento Jesus ou um dos apóstolos gastando tempo em ensinar os crentes a mudar o mundo de suas práticas pecaminosas através da política. Não tem isso na Bíblia. Jesus, os discípulos e os apóstolos não se intrometeram em nenhum dos governos desta terra. É preciso entender isso. Talvez você pense que os crentes se adentrando na política salvará a igreja de uma hecatombe espiritual. Meus irmãos, é preciso, meu irmão, você entender que a igreja é do Senhor, não é sua. O reino de Deus é de Deus e não de você. Deus não precisa de salvadores da igreja. A igreja sobreviveu ao surgimento de um Nero. A igreja sobreviveu ao surgimento de um Karl Marx, de um Hitler, de um Mussolini. A igreja sobreviveu ao surgimento de um Mao Tse-tung e de um Fidel Castro. Escute bem, a igreja nunca deixou de existir, quer tenha ou não liberdade de pregar o evangelho. E mais, a igreja sempre vai existir, porque Deus é o dono da obra. E a sua obra, a obra de Deus, vai avançar, tendo liberdade ou não de pregar o evangelho. Portanto, não precisamos de representantes na Câmara do Vereador, na Câmara dos Deputados ou na Câmara do Senado. Aliás, é bom entender que no início da era cristã, as leis existentes não eram propícias à liberdade religiosa. Mas, mesmo assim, a igreja crescia em quantidade e em qualidade espiritual. E escute bem uma coisa, os ímpios, aqueles que não tiveram a experiência do novo nascimento, os incrédulos, a cidadania deles é deste mundo e neste mundo. Agora, o salvo, os crentes, os convertidos, que passaram pela experiência do novo nascimento, a nossa cidadania é neste mundo, mas não é deste mundo. Então escute, o governo deste mundo deve estar nas mãos daqueles cuja cidadania é deste mundo e neste mundo, até o tempo em que Jesus retornará para assumir as rédeas do governo do mundo. Portanto, este não é o tempo da igreja governar. Este não é o tempo para os crentes governarem em posição política, não. Este é o tempo em que a noiva do Cordeiro, a igreja, deve ser rejeitada pelo mundo. Meus irmãos, o crente que deseja exercer poder político, ele está na contramão do evangelho. Eu vou dizer por quê. Raciocine comigo. A Bíblia diz que Jesus é herdeiro deste mundo. E o crente é co-herdeiro. Agora, eu faço apenas uma pergunta. Poderíamos nós, como co-herdeiro, desejar um lugar, uma posição
antes mesmo do próprio herdeiro Jesus? Claro que não. Então, não tem sentido o crente engajar-se na política. Nós vamos um dia governar este mundo. Seremos ministros. Aliás, a Bíblia nos mostra em detalhes como o crente deve se comportar, agir em várias áreas, em várias esferas da vida. Por exemplo, a Bíblia mostra e explica como um crente deve agir como esposo, como pai, deve agir como patrão, como empregado. A Bíblia explica, dá detalhes sobre isso. A Bíblia explica como os missionários, os pregadores, os diáconos, os mestres devem se conduzir. Agora, não há na Bíblia uma única palavra sobre como o crente deve agir como político. Meus irmãos, busquemos a visão do céu e não a visão deste mundo. Precisamos ser igreja. A igreja precisa abalar a sociedade através de testemunho de vida. Nós estamos precisando ser igreja. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. É o meu desejo para você e toda a sua família. Amém e amém.